Bom dia, pessoal. Bom dia novamente, Alexander. Grande satisfação estar aqui com vocês hoje, principalmente para a gente falar de algo que vem muito de encontro com o que o Germson falou, né? Que são dúvidas que sempre aparecem no campo, relacionadas à aplicação de biodefensivo e também dos mecanismos de ação que estão envolvidos na utilização desses produtos. Como o Alexander me apresentou, meu nome é Cibele, eu sou gerente de produtos biológicos do Grupo Vitia. Só que antes da gente entender um pouco como que é feita a aplicação e mecanismos de ação, a gente vai entender o que de fato é um biodefensivo, né? Ou defensivo biológico. Por definição, a gente tem que o biodefensivo é aquele produto que é desenvolvido a partir de organismos ou de substâncias naturais, né? Que são considerados aqueles ativos biológicos. E é importante ressaltar que para comercializar ou para ser utilizado na propriedade rural, o biodefensivo, ele tem que atender os requisitos da Anvisa, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Ministério da Agricultura, que exige, né, um conjunto de trabalhos que comprovem realmente a eficiência agronômica daquele produto, e também do IBAMA, que faz toda a avaliação ambiental. E a partir disso, a partir desse crivo dos 3 ministérios, então, a empresa tem a concessão do registro, então esse biodefensivo ou esse defensivo biológico, ele pode ser utilizado nas propriedades agrícolas. A gente tem a grande vantagem, né, desses produtos, que são produtos que têm uma baixa toxicidade, beneficia o meio ambiente, tem um residual maior de controle e também não causa danos nem aos consumidores e nem aos técnicos, produtores, agrônomos que porventura fazem o manuseio desses produtos. Eu trouxe alguns dados bem relevantes aqui em relação à quantidade de biodefensivos que a gente tem hoje no Brasil. Tá? Então, a gente vem acompanhando ao longo dos últimos anos o maior registro desses produtos, né, no Ministério da Agricultura. Então, hoje, o Brasil, ele conta com 304 produtos, né, registrados, devidamente registrados, sendo que a grande maioria são produtos à base de micro-organismos, que é basicamente fungo, vírus e bactérias. A gente tem também aqueles produtos que são produzidos, né, à base de macro-organismos, onde a gente tem parasitoides e predadores. Temos uma porcentagem também de 7% de produtos que são considerados bioquímicos e de 8,2% semioquímicos. E se a gente observar esse gráfico aqui abaixo, a gente percebe que a partir de 2015 que nós tivemos, né, um grande avanço e um número maior de produtos disponibilizados hoje para os produtores. E a grande maioria se trata de produtos que são para controle de insetos, são chamados bioinseticidas, que é alvo, né, da nossa conversa de hoje. Então, é desses produtos aqui que a gente vai comentar e vai estudar um pouco mais e entender, né, quando, como e por que aplicar. Bom, esses bioinseticidas, a maior parte deles podem ser produzidos ou à base de macro-organismos, como eu comentei, ou de micro-organismos, principalmente fungos entomopatogênicos. O que é isso? São fungos que causam uma patogenicidade no inseto. A gente tem como grande exemplo aí de fungo utilizado há muitos anos no Brasil o Metarrhizium anisopli, né, que é um fungo verde que tem a capacidade de contaminar e colonizar insetos. E também o fungo Bovéria baciana. Só que é importante ressaltar que o produto final, ele é a base do micro-organismo, porém, um produto ele se diferencia muito do outro de acordo com a forma de produção e de toda a tecnologia que está embutida durante a fermentação do micro-organismo e também a formulação. Bom, uma vez obtido esse produto de qualidade e aplicado, então aqui a gente tem um mecanismo de ação, né, desses produtos à base de fungos entomopatogênicos. Uma vez aplicado de maneira correta e conforme orientação, né, de um técnico capacitado, esse produto, ao ser depositado no inseto, pela ação de enzimas, o fungo consegue penetrar nesse inseto e a partir daí a gente tem esse momento de infecção, né, onde o fungo ele coloniza todos os órgãos e sistemas do inseto. A partir daí, esse fungo ele vai colonizando totalmente o inseto, de modo que leva esse inseto à morte e o esporo desse fungo se dissemina no ambiente. Então, é por meio desse mecanismo de ação que a gente tem o efeito residual.
Vale lembrar que a capacidade tanto de adesão do fungo e também de colonização depende muito da tecnologia de aplicação que está embutida durante a aplicação. E essa capacidade de adesão e também essa infectividade, ela vai depender da virulência do produto biológico que foi aplicado. Por isso que hoje no Brasil a gente tem tecnologias muito sofisticadas, tanto em relação à fermentação, né, que visa basicamente a multiplicação do micro-organismo e também a produção de metabólitos, e também a formulação, que é o que dá estabilidade, proteção, viabilidade e consegue preservar a germinação e o vigor do fungo. Hoje, no Brasil, a gente tem uma tecnologia muito diferenciada em relação à fermentação em meio líquido, em meio submerso. A maior parte dos produtos hoje no Brasil, à base de fungo entomopatogênicos, eles são fermentados em meio sólido, que na maioria dos casos é arroz ou milheto. Porém, o Grupo Vitia, hoje, ele traz uma tecnologia em que a fermentação, ou seja, a multiplicação do fungo, ela se dá em meio líquido. E isso favorece a produção de enzimas que dão ação de choque, ou seja, de penetração imediata do fungo no inseto. Sendo assim, a gente tem um maior controle e também um controle muito mais rápido, que é o caso, por exemplo, do nosso produto Metaturbo SC, que é um produto à base do fungo Metarhizium anisopli, em que a gente já tem uma concentração de enzimas devido ao sistema de fermentação em meio líquido. Graças a isso, nós temos estruturas vegetativas do fungo, como hifa e micélio, e a produção também de estruturas infectivas que só são produzidas em meio submerso. Né? E esses metabólitos, essas enzimas, estão descritas em bula, que é um grande diferencial também da indústria de biodefensivos no Brasil. As formulações, elas estão mais sofisticadas e a gente já consegue contar, né, com a presença de enzimas, inclusive descritas em bulas no produto que está registrado no Ministério da Agricultura. E aí, graças a esse processo de multiplicação e de produção, o Metaturbo SC, que é a base de um fungo que até então só era utilizado para manejo de cigarrinha das pastagens e cana-de-açúcar, ele tem o uso aprovado, com eficácia comprovada no Ministério da Agricultura, para uma gama ampla de alvos, como, por exemplo, o percevejo marrom, que o Germson abordou muito bem, né? Também algumas espécies de Spodoptera, como Spodoptera frugiperda, Spodoptera eridânea, falsa medideira, percevejo castanho, trips também, que é uma inovação, por conta do sistema de fermentação. A gente conta também, né, com outro produto para o manejo de pragas. O Bernardo, após a minha apresentação, ele vai mostrar como a gente consegue inserir essas tecnologias dentro do sistema de produção e do manejo integrado de pragas, que é o Bovéria Turbo, que é um produto à base de um fungo também já bem conhecido, chamado Bovéria baciana, né? E esse produto, ele conta com uma formulação de fácil mistura em calda e que tem protetores contra raio-violetas, o que garante uma melhor também permanência do fungo na área. E vale ressaltar que esse produto Bovéria Turbo, ele está registrado com uma das principais pragas do milho, que é alvo também da nossa conversa, que é a cigarrinha do milho. Bom, baseado nisso, pessoal, eu apresentei para vocês um pouco das tecnologias que a gente tem trabalhado e também dos mecanismos de ação, mas uma dúvida muito recorrente é em relação à aplicação. Né? A maior parte das dúvidas em relação às aplicações, elas se devem a como compatibilizar esses produtos dentro do manejo integrado. Se esses produtos biológicos, eles podem ou não ser utilizados ou na mesma cauda de aplicação, ou se tem um intervalo médio e mínimo para aplicação quando a gente faz o uso de produtos químicos. Então, baseado nisso, a gente tem um robusto estudo de compatibilidades. O que é isso? São trabalhos que a gente visa entender se aquele produto químico utilizado na lavoura, ele pode ou não ser misturado ao produto biológico durante a aplicação. E aí, baseado nisso, essas compatibilidades, elas são feitas com acaricidas, fungicidas, inseticidas, herbicidas, enfim, com um grupo amplo de produtos, até mesmo estimulantes, nutrientes e principalmente com adjuvantes.
tá? Porque existe muita incompatibilidade da aplicação de biodefensivos com adjuvantes, principalmente aqueles adjuvantes que reduzem extremamente o pH da cauda, ou que a gente não consegue definir bem qual é o papel daquele adjuvante na cauda de pulverização. Tá? Então, é necessário, é um ponto de alerta para a aplicação de biodefensivos, que toda aplicação ela seja pautada em produtos, né, na análise das compatibilidades. Ou seja, a gente só pode compatibilizar a cauda desde que o produto a ser utilizado seja validado e realmente compatível com as outras estratégias de manejo dentro da área. Bom, pessoal, minha apresentação ela foi bem rapidinha, a gente tem 10 minutos para comentar aqui, com certeza a gente vai ter muita pergunta relacionada à aplicação, e aí agora eu passo a bola para o Bernardo, né, vou passar a palavra para ele, porque aí ele vai pegar toda essa tecnologia que eu apresentei, essa forma de aplicação, e mostrar o que a gente tem feito enquanto Grupo Vitia, para potencializar o manejo de cigarrinha, percevejo e também lagarta, dentro do sistema de produção do milho.